Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Escolha Conhecer. Paulo Freire nos conta que certa vez, no encontro de educadores do Chile, onde se debatia o conceito de cultura, um camponês disse a seguinte frase: "Acabei de descobrir que não existe mundo sem homens." E o educador provocou: "Vamos pensar absurdamente que todos os homens e mulheres desaparecessem do mundo, mas continuassem os mares, os rios, as estrelas, as florestas, a terra, os animais, os pássaros. Isso não seria mundo?" E o camponês, muito convicto, disse: "Não. Faltaria quem dissesse: isso é mundo." Esse camponês, que o senso comum poderia chamar de ignorante por não ter tido acesso a uma educação formal, colocou numa frase, de uma forma simples e bela, um dos estágios da formação da consciência em Hegel. No nosso processo de humanização, seguindo a nossa vocação ontológica de ser mais, a educação é fundamental. Mas que educação? Para quem e para quê? Paulo Freire nos fala de dois tipos de educação: a educação bancária e a educação dialógica. Nós vamos começar a falar desse tema hoje. Educação bancária é uma imagem que Paulo Freire nos traz para representar a nossa mente como se fosse um cofre vazio, onde o educador ou a educadora vai depositar os conhecimentos. A educação bancária, ela começa a se mostrar a partir da própria estrutura da sala de aula, uma estrutura que a gente conhece muito bem. Alunos enfileirados um atrás do outro, dificultando qualquer possibilidade de diálogo, e todos voltados para um professor ou uma professora que supostamente detém o saber e vai depositá-lo nas mentes de seus alunos. Muitas vezes, nessas salas de aula, existe um tablado para o professor ou a professora, que afirmam assim o seu lugar de superioridade diante dos alunos. Uma educação que é baseada na memorização de conteúdos, que é outra coisa que a gente conhece muito bem. Conteúdos que são passados para que a gente decore, para que a gente memorize. As capitanias hereditárias, as capitais dos países, a tabela periódica de elementos da química, os afluentes do rio Amazonas, as fórmulas de matemática, as fórmulas de física. Nós somos estimulados a decorar, a memorizar, para depois repetir. Em alguns momentos desse processo de aprendizagem, esse conteúdo que nós memorizamos vai ser avaliado através de uma prova, enfim, de qualquer tipo de avaliação. E logo depois da avaliação, ele normalmente é esquecido. Por quê? Porque embora a memória seja um elemento fundamental no processo de aprendizagem, ele não pode ser o único. Conteúdos que são apenas memorizados, que não são construídos, que não fazem sentido para quem aprende, eles são rapidamente esquecidos. É importante a gente compreender que essa educação bancária, ela não se dá por acaso. Não é por falta de condições, nem por falta de preparo dos educadores. A educação bancária é um projeto de uma educação que se dá daquela forma que nós falamos no encontro anterior, de uma forma piramidal, na qual quem sabe está no ápice e vai ensinar a quem está na base, que são os que não sabem. Uma estrutura que se baseia na hierarquia e na obediência. Uma educação que tem um objetivo muito claro, que é manter a opressão e os privilégios de quem está no ápice da pirâmide. Não existe neutralidade na educação. O educador, ele tem que sempre se perguntar para que e para quem ele está educando. Aquela história que circulou há um tempo atrás de uma escola sem partido, uma escola sem ideologia, isso é uma mentira, é uma falácia. Não se combate uma ideologia a não ser ideologicamente. Não existe neutralidade. E não é só na educação. Não existe neutralidade nunca na nossa vida. Sempre que nós nos omitimos, nós estamos
escolhendo um lado. Para Paulo Freire, educação é praxis, senão não é educação. A pedagogia do oprimido se baseia na ideia da praxis libertadora, se baseia na ideia de que todos nós, homens e mulheres, somos seres da praxis, ou seja, somos seres capazes de agir no mundo e refletir sobre as nossas ações. Aquele processo que a gente já falou de ação-reflexão, ação-reflexão. A gente age no mundo, a gente reflete sobre a nossa atuação e a gente volta a agir no outro patamar de conhecimento sobre a realidade. Essa ideia da praxis eu acho que fica muito bem clara quando a gente pensa numa espiral ascendente, sempre em ampliação, onde nunca há retorno ao estágio anterior. Mas para exercitarmos essa praxis libertadora, é preciso um pensamento crítico, que não vai ser alcançado a partir de uma educação bancária, que estimula apenas a memorização. Então, como acontece na prática essa pedagogia do oprimido? Em um primeiro momento, que é o momento da reflexão, os oprimidos precisam se reconhecer como hospedeiros do opressor. Essa é uma reflexão para todos nós que hospedamos esse opressor, que muitas vezes teima em se manifestar. Mas, diferentemente de Hegel, Paulo Freire afirma que só a reflexão não é suficiente, é preciso ação concreta no mundo. A realidade da história, ela não é inexorável, ela é uma construção humana e que pode ser transformada pela nossa ação, como uma tarefa histórica de cada um de nós. Daí a importância das universidades públicas estarem junto aos movimentos sociais para fazer avançar questões importantes em nosso país. Embora os debates teóricos e acadêmicos eles sejam muito importantes, eles não são suficientes. É preciso ação para que a espiral se movimente. A educação dialógica ela é baseada, como o próprio nome diz, no diálogo. E isso já se revela na própria estrutura da sala de aula. Alunos, educandos, sentados em círculo, onde todos ocupam a mesma posição, onde podem trocar conhecimentos. Ninguém chega a uma sala de aula como um cofre vazio. Todos nós trazemos conhecimentos que podem ser compartilhados para que outros conhecimentos sejam gerados e essa espiral se movimente. Homens e mulheres não podem ser reduzidos a meros espectadores da realidade ou meros reprodutores da realidade. Não podem se deixar conduzir apenas pela ação de outros homens e mulheres que pretendem transformá-los em coisas. Não podem desenvolver apenas a consciência servil, mas também a consciência para si, como nos ensina Hegel. Quando nos deixamos transformar em coisas, nós traímos a nossa vocação de ser mais, a nossa vocação para a humanização. A nossa vocação ontológica é para refletir e atuar sobre o mundo, para transformá-lo. A praxis é a própria expressão dessa nossa vocação ontológica de ser mais. No próximo encontro, nós vamos voltar a esse tema da educação dialógica. Nós vamos dar uma parada para o recesso de final de ano e voltamos em janeiro. E hoje eu não vou deixar provocações para vocês, vou deixar desejos. Como é de praxe nos finais de ano, eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança. Especialmente nesse ano, um ano tão difícil, em que tantas vidas foram perdidas, tantos planos foram cancelados, adiados, tantos abraços foram interditos. Um ano em que a gente sofreu com o afastamento das pessoas queridas. Então eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança. Paulo Freire nos diz que a desesperança é a esperança que perdeu o endereço. Nesse ano de 2020, muitas vezes a nossa esperança perdeu o endereço. Então o que eu gostaria de desejar aqui, nesse final de ano, é que não só a gente busque o endereço da esperança, mas que cada um de nós seja esse endereço. Muito obrigada por terem acompanhado o canal até aqui. Nós voltamos em janeiro. Escolha esperançar e escolha conhecer.